Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rony Brito, sou professor de imunologia, já dou aula de imunologia há alguns anos. E eu resolvi, por conta da pandemia, colocar alguns vídeos no YouTube sobre imunologia. E agora, a aula de hoje, vamos falar sobre HIV, né? A imunologia do HIV, como que esse vírus se propaga dentro das nossas células humanas e quais são as principais células prejudicadas por conta da infecção por HIV. E o que acontece, né? E espero que vocês gostem da aula. Esse início de aula eu sempre coloco o meu rosto aqui para que vocês me conheçam, né? Que eu sou novo aqui no YouTube. Então, mas eu sempre falo que o que importa realmente são os slides, né, e a aula de imunologia. Então, eu deixo o meu rosto gravando agora nesse início para que vocês me conheçam, mas eu vou voltar no programa agora, inclusive, para a gente desabilitar a filmagem do meu rosto, porque o que importa, como eu sempre falo, são as aulas de imunologia, são os slides que a gente vai ver aqui. Então, coisas de segundos, só um minutinho, gente. Pronto. Então, a aula de hoje, imunologia do HIV. Antes de falar da aula, né, do HIV propriamente dito, eu queria falar algumas características gerais dos vírus, né? Então, porque os vírus são seres vivos muito interessantes e peculiares. Então, os vírus, eles são, primeiro, elementos genéticos incapazes de se replicarem sozinhos. E por que eles são incapazes de se replicarem sozinhos? Ora, os vírus, eles não possuem células, né? A formação do vírus é um capsídeo proteico que ele tem e dentro a informação genética que pode ser de DNA ou de RNA. Então, por isso que a gente fala que eles são elementos genéticos e incapazes de se reproduzirem sozinho, porque obrigatoriamente esse ser vivo, que é o vírus, ele precisa de uma célula hospedeira. Deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente ir riscando. E essa célula hospedeira vai fornecer para o vírus todo o material que ele precisa para se desenvolver. Então, os aminoácidos, os ribossomos que as células possuem e os vírus não, para que esses ribossomos da célula hospedeira sintetizem as proteínas virais. Então, ele precisa usar o metabolismo da célula, ele precisa usar o processo de síntese proteica da célula para que essa célula então construa as proteínas virais. Os vírus, por conta disso, deles entrarem nas células, né, e dominarem ali toda a síntese proteica celular, a gente fala que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Obrigatórios por quê, né? Porque obrigatoriamente, para que um vírus se multiplique, ele precisa entrar numa célula. E essa célula vai desde células mais simples, como as bactérias. Os vírus que infectam as bactérias são os bacteriófagos. Aí existem vírus que infectam células vegetais, células das plantas, células animais e células humanas. Então tem vírus aí que infecta basicamente todos os reinos que a gente conhece. Então os vírus são seres vivos muito interessantes. Mas apesar disso, né, da gente saber que o vírus ele sempre vai invadir uma célula e fazer com que ela produza as proteínas porque ele precisa para sua multiplicação, esses vírus eles possuem a sua própria informação genética. Então ele não precisa de informação genética da célula hospedeira, por exemplo, para sintetizar as próprias proteínas, porque isso já está contido no seu genoma. E o genoma é o conjunto dos genes dos seres vivos. No caso do vírus, os vírus já possuem então os seus genomas. Por conta disso, são independentes do genoma da célula hospedeira. Então, eles vão usar a célula hospedeira apenas mesmo para que eles façam o processo de multiplicação, usando ali basicamente o processo de síntese proteica celular. Beleza? Bom, gente, continuando ainda falando dessas características gerais dos vírus, né? Os genomas, né, virais são muito interessantes também. Porque, como a gente sabe, no nosso genoma, por exemplo, genoma humano, o que a gente encontra, né, de ácidos nucleicos? Nós temos as fitas de DNA e as fitas de RNA, assim como qualquer ser vivo, né, possui DNA e RNA. Só que o vírus é diferente, né? Os vírus, já que obrigatoriamente eles são intracelulares e eles são parasitas, então o ácido nucleico deles também tem essa diferença. Então, para começar aqui, os vírus, ou eles são vírus de DNA, que o material genético dele é DNA, ou os vírus são vírus de RNA. Não existe vírus com os dois ácidos nucleicos na mesma partícula. E aí, para ficar um pouco mais estranho, né, com relação aos vírus
e com relação às células humanas, por exemplo, ou a outros seres vivos, a gente vê que o genoma viral ele pode ter fita simples de DNA, já começa esquisita aí, né, gente? Porque DNA, até onde a gente conhece, os DNA são o quê? De fita dupla. Mas enfim, então tem vírus de fita simples, tem vírus de fita dupla de DNA, como a gente observa aqui. E além disso, nós temos também os vírus de RNA, né? E aí encontramos também RNA, vírus que a composição genética dele, que o genoma dele é uma fita simples de RNA, como a gente vê aqui na figura. E existem vírus que a fita de RNA deles é dupla. Então aqui é uma fita dupla de RNA. Então, como vocês viram aí, os genomas dos vírus, eles podem ter essa grande variabilidade aí, com comparação aos outros seres vivos. Ainda no processo, né, de caracterização geral dos vírus, né, quero falar agora com relação ao nucleocapsídeo. Então, o nucleocapsídeo ele é formado, então, pelo capsídeo, né, que é formado por proteínas, e essas proteínas são chamadas de capsômeros, né, dá o formato para o vírus. E no interior desse capsídeo nós encontramos o ácido nucleico, que pode ser de DNA ou RNA, simples fita ou dupla fita, como a gente viu no slide anterior. Esse vírus, quando ele não tem envelope, só tem o núcleo capsídeo, né, que é a formação proteica e o ácido nucleico dentro, chamamos esse vírus de vírus nu. Só que aí, quando a gente observa por um outro lado vírus que são envelopados, como por exemplo o HIV é um vírus envelopado, ele possui envelope, esse envelope então, ele fazia parte, né, da membrana plasmática da célula hospedeira que ele saiu e levou consigo um pedacinho da membrana plasmática. Esse pedacinho de membrana plasmática que ele leva passa a ser então o envelope viral. A gente não pode jamais falar, gente, usar que existem vírus que possuem membrana plasmática. Não. Essa membrana plasmática, ela é considerada membrana apenas enquanto está compondo a célula hospedeira. Quando essa membrana saiu da célula hospedeira e passou a fazer parte da composição viral, essa membrana passa a ser chamada de envelope. E aqui continua o nucleocapsídeo, né? Que é o capsídeo e dentro tem o ácido nucleico. E esses vírus que possuem envelope, diferente dos vírus que são os nus, eles são chamados de vírus envelopados. Beleza, gente? Acho que está bem tranquilinho, né, por enquanto. Bom, ainda também falando das características gerais dos vírus, antes de falar propriamente do HIV, queria falar um pouco da replicação, né? Como é que acontece a replicação? De um modo bem geral também, para qualquer vírus. Então aqui temos uma célula hospedeira. O primeiro evento que acontece é justamente a ligação desse vírus, dessa partícula viral, na célula hospedeira. Então, existem receptores específicos em que vai haver a ligação da partícula viral à célula hospedeira. A partir daí, o vírus faz o processo de penetração, que nesse exemplo que a gente desenhou aqui, ó, ele só injetou o seu ácido nucleico, só injetou o seu material genético e o capsídeo ficou para fora. Existem algumas situações que o vírus entra todo, entra também o capsídeo juntamente com o material genético do vírus. A partir da penetração, esse vírus começa na fase de síntese. Síntese do quê, né? Síntese de proteínas virais e síntese de mais ácidos nucleicos para que o próximo passo, que é o passo 4, haja a montagem e o empacotamento desses vírus. Então, essas proteínas virais que foram formadas, esses capsômeros vão se juntar formando os capsídeos. Esses capsídeos montados vai ter o processo de empacotamento. Empacotar o quê? O material genético, o DNA ou RNA, que vai sendo colocado no interior, então, do capsídeo, como a gente observa aqui na figura. Aí, quando temos lá a célula cheia de vírus, o próximo passo, se esse vírus for um vírus lítico, que vai lisar a membrana da célula, ele sai da célula com vírus prontos
para infectar uma próxima célula hospedeira. Então isso aqui é um mecanismo de replicação viral bem geral, tá, gente? Existem pequenas variações entre as espécies de vírus que estão por aí, mas de uma maneira bem geral acontece desse jeito para todos os vírus. Ele se liga, depois ele penetra na célula, às vezes ele pode penetrar apenas o material genético, às vezes ele pode entrar juntamente com o capsídeo. A síntese, que é a formação de proteínas e de ácidos nucleicos, montagem das novas cápsulas virais e liberação dessas partículas virais para que elas possam invadir outras células, não é? Bom, gente, agora falando um pouco já, começando a falar do HIV, queria dar alguns dados de epidemiologia mundial. Esses dados de epidemiologia mundial, eles foram tirados da UNAIDS. Sempre a cada ano a UNAIDS ela acaba lançando esses dados de epidemiologia, né? Como que anda o HIV/AIDS no mundo. A UNAIDS é um programa das Nações Unidas que foi criado em 1996 e tem a função de criar soluções e ajudar nações no combate à doença, né? A AIDS. Tem como objetivo prevenir o avanço do HIV, prestar tratamento e reduzir o impacto socioeconômico que a epidemia causou. Mas, então aí, peguei esse relatório da UNAIDS de 2019, o de 2020 ele não saiu ainda, nós estamos em 2021. E o que a gente tem, né? Nesse relatório eu vejo que 38 milhões de pessoas em todo o mundo estão vivendo com o HIV. São pessoas que têm o HIV consigo. Desses, 23,3 milhões de pessoas têm acesso à terapia antirretroviral. Aí é aquela coisa, né, gente? Tem as indústrias farmacêuticas milionárias aí que podem fornecer medicamento para as pessoas, mas não, né? Então tem um monte de gente, um monte de países da África, principalmente, são mais negligenciados, acabam sofrendo mais com o impacto de doenças tão terríveis assim. E aí, bom, aí tem esse jogo, né? A pessoa não consegue comprar remédio, o país não consegue comprar remédio, as pessoas vão morrendo. Bom, 1,7 milhão de novas infecções por HIV foi constatada só nesse último relatório de 2019. 74,9 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da pandemia. E as pessoas que já morreram foram bastante também. Já morreram desde o início, que foi na década de 80. 32 milhões de pessoas morreram desde o início da epidemia e só em 2019 foram 690 mil mortes do HIV no mundo. Então, HIV ainda é uma doença muito séria, a AIDS, né? O HIV é o vírus, é uma doença muito séria, então temos que nos cuidar. Vamos nos prevenir aí, apesar das campanhas para não contaminação com o HIV não estarem tão atuais. É muito interessante que nós nos cuidemos, né, com relação a isso, porque afinal de contas é uma doença que não tem cura, né? Existem os medicamentos, os antirretrovirais, mas eles mantêm você vivo, mas não cura. Se você parar de tomar o remédio, você acaba morrendo. Então o vírus sempre vai ganhar. Beleza, gente? Bom, com relação à classificação filogenética do HIV, sabemos hoje em dia que o HIV ele se apresenta em dois tipos. Então eu tenho o HIV do tipo 1 e o HIV do tipo 2. O HIV do tipo 1 é o que está disseminado no mundo, é o que mais é encontrado nas contaminações que a gente encontra no mundo. O HIV do tipo 2 ele está mais restrito a países ali próximo da Índia. E aí, quando a gente faz essa classificação do tipo em 1 e 2, o tipo 2 ele pode ser dividido em grupos. Então, os grupos que eu tenho, ele vai do A ao H e para por aí. Já o HIV tipo 2, ele também tem grupos. Então, a gente vê que tem o grupo M, N, O e P. Desses grupos, eu ainda tenho uma subdivisão, que é o subtipo. Esse subtipo, então, principalmente vindo aqui ó, do grupo M, então eu tenho o A, que vai até o K,
né, que são esses subtipos, e ainda eu tenho o CRF e o URF. O CRF é a forma recombinante circulante. São casos que a transmissão de uma forma nova em até 3 indivíduos ou mais. E o URF é forma recombinante única, formas recombinantes que foram identificadas em apenas um indivíduo. E as transmissões são desconhecidas ou não relatadas. E aí, conforme você vai estabelecendo mais essas formas novas, eles vão aumentando aqui os subtipos, conforme isso vai sendo distribuído nas pessoas. E ainda temos os subtipos, né? Os subsubtipos. Então, do A tem o A1, A2, A3, A4 até o A5. E do subtipo F, nós temos o subsubtipo F1 e F2. E essas diferenças todas se dá graças às mutações que esses vírus vêm fazendo ao longo das infecções, né? Como a gente sabe, os vírus eles mudam sempre, né? E quando entram numa célula hospedeira, aí eles fazem os processos aí de mutação. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que é justamente que o título do vídeo é esse: Por que os vírus mutam? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, é um vídeo curto de 10 minutinhos. Tá lá, é só pegar e dar uma assistida para saber alguns mecanismos de mutação viral. Bom, agora vamos ver um pouco da estrutura do HIV, né? O HIV é um vírus interessante estruturalmente, o tipo de infecção que ele faz, como ele desempenha a sua destruição, tudo é muito interessante. Então vamos começar vendo a estrutura dele. Então, a estrutura do HIV. Então, o vírus ele pertence ao gênero lentivírus, da família Retroviridae. O vírus é uma partícula esférica, ele mede de 100 a 120 nanômetros de diâmetro. Esse vírus, como a gente observa, ele tem essas proteínas de superfície que estão no envelope, que estavam na membrana da célula hospedeira que ele saiu, que ele que colocou lá, né, essas proteínas de superfície. Então, o que é que nós temos, né? A proteína que faz o reconhecimento, que é essa GP120, reconhecimento do que, né? Reconhece o receptor na célula hospedeira. E é GP porque ela é uma glicoproteína, é uma proteína glicosilada, e 120 que é o peso molecular. Além disso, tem essa outra proteína aqui, ó, que está um pouco abaixo da GP120, que é a GP41. Além dessas duas proteínas, também temos o capsídeo viral, que está aqui, ó, que está em amarelo, que são as proteínas virais ao redor do material genético, dos ácidos nucleicos. Tenho também as proteínas da matriz, que estão logo abaixo aqui do envelope. Além do capsídeo e matriz, o vírus, o HIV, ele tem duas fitas de RNA simples, não é um RNA duplo, são duas fitas simples que ele possui. Além do RNA, ele também possui uma transcriptase reversa, que é uma enzima que faz a transcrição ao contrário. Gente, o que é transcrição? Lembram? Quando a célula precisa fazer uma proteína, ela recebe a informação, manda essa mensagem para o núcleo, né? Vai um fator de transcrição para o núcleo, se liga a alguma região promotora e faz a transcrição, que é justamente a síntese de uma fita de RNA mensageiro. Esse mensageiro então sai do núcleo, citoplasma, encontra os ribossomos e os ribossomos vão montando ali as proteínas com as informações trazidas do núcleo via RNA mensageiro. Vai catando ali os aminoácidos e monta a proteína. A transcriptase reversa, o nome dela já fala, né? Ela é reversa, né? Então ela faz uma transcrição a partir da fita de RNA que o vírus tem, uma fita de DNA. Então esses vírus que são vírus de RNA e possuem a transcriptase reversa, são chamados de retrovírus, que são vírus que fazem justamente essa transcrição ao contrário. Porque a transcrição é fazer uma fita de RNA a partir do DNA. E aqui, como é ao contrário, a partir do RNA eu tenho a formação do DNA. E por que o vírus faz isso? Porque para que o DNA deles consiga se conectar ao nosso DNA nesse processo de infecção que o vírus faz. Bom, outras proteínas que esse vírus possui a P10, que é uma protease, e se é uma protease, ela cliva proteínas, ela quebra outras proteínas.
E também tem uma outra proteína que é a integrase. Essa integrase, então, como o nome dela sugere, né? Ela vai integrar alguma coisa, né? E já já a gente vai ver como é que essa integrase ela trabalha. Próximo slide mostrar a estrutura do HIV. Olha que foto linda essa. A gente vê aqui o HIV, né? Dá até para ver aqui, ó, a GP120, embaixo da GP41. Aqui está o envelope, aqui está o capsídeo. Né? Então, aqui está um aumento de 200 mil vezes. É uma microscopia eletrônica, que é microscopia eletrônica de transmissão. Então, eu acho que ficou bem bacana essa figura, né? Bom, com relação, gente, ao conteúdo genético desse vírus, ao genoma do HIV, o genoma dele é relativamente simples. Tem alguns genes e eu vou falar dos principais aqui, o que é que eles codificam, né? Então temos aqui o gene ENV. Esse gene ENV, então, ele codifica proteínas do envelope viral, que são essas proteínas aqui do envelope, ó, que quando está na célula, essas proteínas são produzidas e mandadas para a membrana plasmática da célula. Por que eles mandam para a membrana plasmática da célula? Porque justamente quando o vírus está sendo montado dentro da célula e ele vai sair da célula e leva um pedacinho de membrana plasmática, isso significa que essa membrana plasmática vai virar um envelope. E se eu já tenho essas glicoproteínas na membrana, então elas passam a existir também no envelope viral. E o gene responsável por essas proteínas, que são glicoproteínas na verdade, é o gene ENV, que é esse gene que está aqui. Esse gene ele vai codificar uma proteína maior, que é uma GP160, que a gente fala que é uma proteína precursora. Precursora por quê? Né? Ela vai dar origem às outras. Né? Quais outras? Aí depois a P10, lembra a P10 que é a protease? Que cliva? Aí a P10 ela cliva a GP160 em duas unidades, subunidades. Então eu tenho a GP120 e a GP41, que vão ficar aqui. A GP120 está aqui em rosa e a GP41 está logo abaixo em verde. Bom, continuando. O gene GAG é outro gene interessante também. Nesse gene GAG, ele vai codificar para proteínas, então, do capsídeo, ou do núcleo capsídeo como um todo, proteínas do capsídeo e proteínas da matriz. Esse gene GAG, ele vai codificar para uma proteína inicial que também é uma precursora, que é a P55. Essa P55 também será clivada pela protease, pela P10, em P6, P9, P17 e P24. E aí, quando a gente olha aqui na figura, ó, do HIV, eu vejo que o capsídeo ele é formado então por P6, P9 e P24, e a P17 são as proteínas envolvidas na construção dessa matriz, que está logo abaixo do envelope viral. Então aqui o gene GAG responsável então por esses genes aqui, por essas proteínas também, que são proteínas estruturais, como a gente viu no slide anterior. Bom, falando mais aqui de mais um gene, né, e vai ser o último, né, prometo, não vou falar de todos, é o gene POL. Esse gene POL aqui, ele codifica para enzimas virais. Então, o que ele vai codificar? Ele vai codificar a P66 e a P51. Essas duas juntas, gente, são as subunidades para formar a transcriptase reversa. A transcriptase reversa ela é formada por essas duas subunidades, a P66 e a P51. Elas juntas trabalham para fazer a transcrição ao contrário. Também temos a P31, que é justamente aquela integrase, né, que eu falei antes. E por esse gene POL, eu também codifico a P10, que é a minha protease, que vai clivar outras proteínas. Então, para a gente fazer um resumão aqui, falamos aqui o gene ENV, codifica as proteínas que estão no envelope viral. Temos aqui o gene GAG, né, responsável pelas proteínas da matriz e do capsídeo. O gene POL vai codificar as enzimas, né, a transcriptase reversa, a protease, transcriptase reversa essas duas, né, a protease, a P10, e a integrase, que é a P31. Existem outros genes, que são genes regulatórios, que estão marcados aqui em asterisco. Ó. Se a gente olhar aqui no gene, está marcadinho. Ó.
Outros genes codificam produtos com funções reguladora ou acessória, atuam no controle da replicação viral e infectividade. Beleza? Beber um gole d'água. Continuando, eu queria fazer agora uma comparação do HIV-1 com HIV-2, né? Já que a gente falou lá no começo naquela classificação dos tipos de HIV. Então, HIV-1 e HIV-2, eles causam síndromes muito similares, sabe? A diferença estão justamente nas estruturas. Então, vou fazer uma comparação aqui. Ó. Por exemplo, o HIV do tipo 1, que está aqui desse lado aqui dessa tabela, então aqui está aqui o gene, né? Aqui, ó, vamos entender a tabela primeiro. Aqui está o gene, os produtos do gene, peso molecular das proteínas e glicoproteínas virais. Essa tabela está assim. Aí o primeiro gene aqui é o ENV, o POL e o GAG. O gene ENV no HIV1, como é que ele funciona? Ele faz uma proteína precursora, que é a GP160, que vai ser clivada em uma proteína menor, né, que é a GP120 e a GP41. Quando a gente observa o HIV do tipo 2, a gente vê que o precursor do gene ENV é uma glicoproteína de 140, o peso, então é a GP140. Ou seja, quando ela for clivada, ela vai ser clivada de maneira diferente também. Então, se forma a GP105 e a GP36. E por aí vai, né? Ó, a transcriptase reversa, por exemplo, no HIV1, ela é formada pela P66 e a P51, enquanto que no HIV2 eu tenho a P68 e a P53. Vocês veem que o que muda são poucas coisas? Então, o que muda são coisas da estrutura do vírus. Mas, como eu falei antes, né, o que vai interessar mesmo é que ambos os vírus provocam síndromes muito similares, que no caso é a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Bom, mas indo para frente, a infecção do HIV acontece como? Né? Acontece em algumas células, mas principalmente nas células T auxiliares, que são as células que serão mais prejudicadas com a infecção do HIV. Então, mas o HIV ele infecta, além das células T auxiliares, que são as células TCD4, infectam também macrófagos e células dendríticas. Então, a infecção ela se dá de que maneira, né? A infecção o vírus ele tem que se ligar a alguma estrutura da membrana das células, dessas células que ele infecta. E essas estruturas, quais são? Tem lá o CD4, que está presente na célula TCD4, né? Por isso que ela chama TCD4, inclusive, porque ela possui o CD4 na sua membrana, não é verdade? Que é a célula T auxiliar. E também o receptor de quimiocina. Então, o HIV precisa dessas duas moléculas do CD4 e o receptor de quimiocina para que a infecção aconteça. E a infecção, a gente já sabe como ela acontece, né? Relação sexual desprotegida, injeção intravenosa. Então, os mecanismos para como se contaminar com HIV, espero que vocês saibam e espero que se previnam nas relações sexuais. Não é porque o menininho é bonitinho, a menininha é bonitinha, que eles talvez não tenham HIV. Então, atenção nisso aí. A gente tem que barrar um pouco aí a transmissão do HIV, né? Porque senão não dá certo, né, gente? Tem um monte de gente morrendo aí de Covid e também já tem um monte de gente morrendo de HIV. Tudo bem que tem remédio. Tem os remédios que controlam bem a progressão viral. Mas é um remédio que você vai ter que tomar para o resto da vida. E o remédio é um remédio paulada, ele te derruba. Tanto é que os infectologistas eles recomendam para você tomar o remédio à noite. Que tem gente que tem tontura, tem um certo mal-estar, esquenta o organismo, fica mais quente, dá uma zoada na cabeça. Eu conheço algumas pessoas que tomam esse remédio e falam que dá um zunido na cabeça. Então, é melhor que a gente não se contamine, não é verdade? Então, muito cuidado aí nas relações sexuais de vocês para não ter outras doenças infecciosas sendo transmitidas via relação sexual e principalmente o HIV, né, que pode gerar aí a AIDS. Bom, o mecanismo pelo qual isso acontece, então, funciona como, né?
Fiz esse slide aqui mostrando aqui o passo a passo de como que é essa ligação. Então aqui eu tenho uma partícula viral, ó, que ela vai se conectar ao CD4 da célula e ao receptor de quimiocina. Essa GP120 que está aqui, ó, daqui a pouco, quando eu dar um clique aqui, vocês vão ver que ela vai sofrer uma mudança conformacional. Então, essa GP, ela tem uma mudança conformacional. Quando ela muda a conformação dela, ela expõe, que antes ela não expunha, peptídeos de fusão que vem aqui da GP41. Estão vendo aqui, ó? Que estava lá dobradinho aqui para dentro, depois que ela teve essa mudança conformacional, expôs esses peptídeos de fusão da GP41, se fundiu a membrana plasmática da célula, então essa célula, então, esse vírus, então, passa a membrana, o envelope dele passa a fazer parte da membrana plasmática da célula, e aí você tem a infecção, a entrada do vírus para o interior da tua célula. Fiz um esqueminha nos próximos slides contando essa mesma história. Mas olha que bonitinho que ficou. Então, primeiro tem a ligação da GP120 inicialmente ao CD4. Quando ele se liga ao CD4, há uma mudança conformacional da GP120. Observe a GP120, ó. Mudança conformacional. E, na sequência, a GP41 expõe o peptídeo de fusão que se insere na membrana da célula hospedeira, da célula-alvo. Não é assim que acontece? Olha que belezinha isso. Aí, esse envelope, então, ele se funde à membrana plasmática da célula hospedeira e, a partir daí, a passagem do capsídeo todo para o interior da célula. Legal, né? Bom, e lá dentro da célula hospedeira, o que vai acontecer? A transcriptase reversa vai fazer o que ela sabe fazer, né? Que é justamente a transcrição ao contrário. Então ela vai pegar a fita de RNA, observem a fita de RNA que está aqui, ó. Observem, deixa eu só apagar. A fita de RNA, então, vai sofrer a transcrição ao contrário pela transcriptase reversa. Então eu tenho a montagem da fita de DNA, não é? Esse DNA, então, ele vai ser integrado pela integrase ao genoma da célula hospedeira. Então, ele vai lá e integra o genoma da célula hospedeira. Aí você tem lá o provírus, né? E a partir daí, esse genoma viral, ele vai sintetizar novas fitas de RNA que vão para o citoplasma e vão sintetizar as proteínas virais e outros serão feitos para serem montados nos novos capsídeos, para que a gente monte, então, novas partículas virais para que esse vírus saia dessa célula e continue o seu processo de propagação viral no organismo do indivíduo contaminado. Bom, os mecanismos de entrada, então, né, que são via aqueles receptores que eu falei, receptores e correceptores, eles funcionam de que maneira? Então, existem vírus, né, que vão entrar pelo CCR5, que é o receptor de quimiocina, e existem vírus que vão entrar por um outro receptor, que vão se ligar por um outro receptor de quimiocina, que é o CXCR4. Então, o CCR5, eles são os receptores de quimiocina que estão presentes nos macrófagos, e o CXCR4 ele está presente em linfócitos T auxiliares. Quando você tem a infecção pelo HIV, em geral, os vírus que usam o CCR5, que são chamados de vírus R5, são responsáveis pela transmissão. Então, geralmente, a transmissão acontece por vírus que se ligam ao CCR5. Só que os vírus que usam o CXCR4, que é o vírus X4, ele surge mais tarde, durante a progressão da doença, porque os vírus vão mudando lá dentro do hospedeiro, e aí ele vem mais tarde, depois, ou seja, você é contaminado pelo vírus que se liga ao CCR5, geralmente é assim que acontece, mas depois que ele entra, ele pode sofrer mutações, e aí ele vai se ligar também ao CXCR4. Bom, essas cepas de HIV, elas recebem nomes com base
em quais receptores de quimiocina elas se ligam. Já falei no slide anterior, né? Os nomes, mas bora ver aqui, ó. Então, cepas que infectam, né, os macrófagos, eles são chamados de M-trófico. Por que será que é M, né? M de macrófago. Ou R5. R5 porque CCR5 é o nome do receptor, né? Porque eles se ligam ao CCR5. As cepas que infectam as células TCD4 são chamadas de T-tróficos ou X4. Por quê? Porque se liga ao CXCR4, que é o receptor de quimiocina que está presente na célula T. E para ninguém ficar de fora, né? Eu tenho ainda os vírus que são os duotróficos. Esses vírus, eles são capazes de infectar as duas células, tanto a célula TCD4, a célula auxiliar, quanto os macrófagos. E esses vírus são chamados de duotróficos ou R5X4, não é? Bom, a resposta imune, gente, que a gente tem, né, a resposta imune normal, frente a qualquer outro tipo de infecção que as células T vão sofrer, e macrófagos, podem ser justamente o estímulo que o vírus estava esperando para se movimentar ali, né, no hospedeiro, né, para fazer os produtos virais. Porque muitas vezes o vírus faz esse processo de infecção, ele fica latente na célula, lá quietinho, de boa, esperando alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser justamente devido a algum outro tipo de infecção, algum outro tipo de resposta imunológica bem mais simples, que você vai lá e ativa a tua célula onde ela está infectada, mas o vírus estava quietinho. Vamos ver como é que isso funciona. Então, essa célula aqui, ó, a dendrítica, toda aqui descabelada, ó, é uma dendrítica, né? Apresentando via MHC classe 2, um peptídeo aqui, ó, para a célula T, mandando sinal. Também a dendrítica fornece citocinas, né? Essas citocinas vão levar sinais de ativação para essa célula T, que estava em repouso. Então, serão estímulos para a transcrição de genes tanto da célula, para que ela, já que ela está sendo ativada pela dendrítica, né? Vai levar a transcrição das células, de genes que a célula precisa para fazer essa ativação que a dendrítica veio fazer, quanto também dos genes virais que foram inseridos aqui pela integrase, não é? Bom, a partir daí, essas proteínas virais, então, elas serão produzidas, né, porque você acionou ali a célula que estava em repouso, aí você vai formar RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, encontra os ribossomos e começa ali toda a síntese proteica viral. Além disso, né, a gente também tem a protease, né? A protease é aquela proteína que é a P10, que vai clivar em subunidades. Então a protease faz isso, vai clivando, né, em subunidades. Acontece a montagem também. Também terei o acúmulo dessas proteínas de envelope, né, que vão para a membrana da célula, como eu falei antes, não, a AGP120, a AGP41, as outras proteínas já estão prontas aqui embaixo. Esse vírus, então, ele começa a sair da célula. Essa saída da célula, ele leva junto a ele a membrana plasmática da célula hospedeira, e levando a membrana plasmática, ele saindo da célula hospedeira, essa membrana não é mais membrana, ela passa a ser chamada de envelope. E esse processo de saída viral é chamado de budding off. O processo de, olha que bonitinho, de saída do vírus. Olha essa foto que maravilhosa, é uma foto de microscopia eletrônica de transmissão do vírus deixando a célula hospedeira e levando um trechinho de envelope para fazer o seu... um trechinho de membrana plasmática para fazer o seu envelope. Aqui eu vejo uma outra foto, ó, mostrando esses vírus saindo da célula hospedeira, bem bacana também. Mas a foto que eu mais gosto é essa próxima. É uma foto de microscopia eletrônica, não é de transmissão, que nessas duas que a gente viu. É uma microscopia eletrônica de varredura. Olha que fantástico isso. Olha. Cada bolinha dessa, gente, é um vírus saindo. Olha a quantidade de bolinhas que estão saindo dessa célula.
Essas bolotas grandes não, tá? São essas bolinhas menores. Cada bolinha dessa é um vírus. Aí vocês pensam assim, junto comigo. Será que essa célula, perdendo esse monte de membrana plasmática, isso vai dar um efeito ruim para a célula? Será? Será? Eu acredito que sim, viu? Bom, até aqui, o que a gente viu, né? Vimos a classificação filogenética do HIV, que tem HIV do tipo 1 e HIV do tipo 2. A gente viu a estrutura do HIV, né, as proteínas que formam ali o HIV estruturalmente, o genoma, né, vimos ali os principais genes e as proteínas que eles codificam, o mecanismo de entrada e de saída do HIV. E agora, nada como fazer a seguinte pergunta, né? Como o HIV leva ao prejuízo do sistema imunológico, né, já que eu falei no começo da aula que é um vírus que dá imunodeficiência, né? Imunodeficiência que vai deixar o seu sistema imunológico deficiente de alguma maneira. Como é que ele leva a esse prejuízo? Né? E por quê? Por que acontece a imunossupressão? Interessante essa pergunta, né? Durante as últimas 3 décadas, os virologistas buscaram entender como o HIV ataca e destrói seu principal alvo celular, que é a célula TCD4. É a morte da célula TCD4 que está à origem da AIDS, né? Por conta disso, por conta da perda das células TCD4. Então, a partir de agora, veremos os efeitos deletérios diretos do HIV sobre as células TCD4. Meu Deus, professor, quanta coisa! Bora fazer uma pausa? Vamos lá, gente, para o vídeo, vamos tomar uma água, estica um pouco o braço, estica a perna e depois a gente volta. Voltamos? Voltamos então. Então, os efeitos deletérios diretos do HIV sobre as células TCD4. Então, a primeira coisa que a gente pode observar, como a gente mostrou naquela foto anterior, dos vírus saindo das células, né, para fazer o envelope, então essa constante perda de membrana plasmática leva à alteração do fluxo de íons. Lembra lá que as membranas existem lá as bombas de sódio e potássio para regular a entrada e saída desses íons? E existem outras bombas também. Então, quando você perde muita membrana, você altera totalmente esse fluxo de íons e você prejudica a célula de tal maneira que ela acaba morrendo, justamente por conta dessa instabilidade de membrana. Então, a constante perda de membrana é um dos motivos que leva à imunossupressão, que você tem a diminuição das células TCD4. Qual um outro efeito direto do HIV sobre a célula? Eu posso ter também, já que a célula está cheia de vírus, eu tenho a síntese proteica viral, está interferindo e comprometendo a síntese proteica da célula para proteínas que a célula precisa fazer, proteínas essenciais dessa célula. Então o vírus, ele tá, como tem muita fita de RNA que foi transcrita, então você tem ali praticamente a tomada total da síntese proteica voltada para proteínas virais. E aí a célula que precisa fazer proteína própria para que ela funcione bem, ela deixa de fazer, consequentemente essa célula também vai acabar morrendo. E além disso, essa expressão, estão vendo aqui, gente? Que na membrana da célula hospedeira eu tenho aqui a AGP120 e a AGP41, né, que é justamente que o vírus usa quando ele vai sair da célula e levar a membrana, as proteínas já estão ali, né? Aí ele já leva para formar o envelope para poder fazer a infecção na próxima célula. Só que acontece uma coisa interessante aí, né? Quando eu tenho, pensem comigo, uma célula T infectada, que nem essa aqui do desenho, está infectada, está até com as glicoproteínas aqui na superfície. Se eu colocar em contato com uma outra célula T não infectada, o que é que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer? A célula não infectada não tem ali as glicoproteínas, né? Mas ela possui o que na sua membrana? O CD4 e o receptor de quimiocina. Então o que acontece? Essas células vão grudando umas às outras, formando então um sincício ou uma espécie de sincício.
Então, o sincício é uma massa multinucleada de citoplasma e sem separação entre as células. Então, o que eu tenho aqui? A expressão dessas glicoproteínas vão fazer, na superfície, vão fazer com que elas se liguem a outras células T. Vamos ler aqui junto, ó. Expressão de GP120 e GP41 na superfície celular pode levar à formação de sincícios, que são linfócitos pouco funcionais e suscetíveis à morte. Ou seja, o sincício, na verdade, não serve para nada. Só vai fazer com que as células se juntem, e aí elas se juntam ali, elas deixam de fazer parte do número de células da corrente sanguínea, de células T, e aí essas células, então, que estão formando o sincício, acabam também contribuindo para a diminuição das células TCD4 e levando ainda mais à imunossupressão. Então, olha aqui a formação do sincício. Ó. Célula infectada tem a GP 120 e a 41 na membrana. Célula não infectada não tem, né? Mas ela tem o quê? O CD4 e o receptor de quimiocina. Quando se juntam, é como se fosse um vírus ligando na célula. Então, tem aí, a partir daí, a formação do sincício. Olha como fica isso. Então, eu vou juntando várias células T e formando essa maçaroca de célula T, formando o sincício. Tem umas fotos reais aqui, ó. Foto de microscopia. Então, aqui eu tenho as células individuais, ó, linfócitos individuais, soltinhos. E aqui eu tenho, ó, sincício, sincício, outro sincício, mais uma aqui e outro aqui, ó. São essas células que foram juntando umas às outras por conta das glicoproteínas de membrana. Mais sincício aqui, ó, parece até um peixinho esse aqui. Uma formação de sincício, outro sincício. Aqui do ladinho tem uma célula individual, ó. Uma célula soltinha, ó, outra célula individual aqui, ó. Né, gente? Então, você acaba tendo também uma diminuição das células TCD4 por conta da formação desses sincícios aí. Beleza? Bom, e quais seriam então, já que esses são efeitos diretos, né? Já que o HIV está afetando diretamente dessa maneira as células TCD4, existe, e contribuindo com a imunossupressão, existe algum efeito deletério indireto do HIV sobre as células TCD4? E sim, né? Senão não teria esse slide aqui. Então, o HIV pode ser passado entre duas células em uma sinapse imunológica. Quer ver? Ó, essa foto é uma foto linda, aliás, que eu acho muito interessante. Então, aqui eu tenho uma apresentadora de antígeno, aqui em vermelho, que é uma dendrítica, encontrando a célula T para fazer ali, mandar informação para a célula T. Se essa célula dendrítica é uma célula dendrítica que está infectada pelo HIV, porque a gente sabe que a dendrítica pode ser infectada, né? Então, são macrófagos, dendríticas e células T. Células auxiliares que são infectadas pelo HIV. Então, se essa APC, que é a dendrítica, está infectada com o HIV, que são essas partículas aqui que estão em verde, e na sinapse imunológica, quando ela vai ativar a célula T, esses vírus também são passados para a célula T. Então, indiretamente, você quer ativar a célula T, e aí você pega e você passa o vírus para a célula T. Ó, coisa desagradável isso, né, esse vírus. Continuando a falar ainda desses efeitos indiretos, né? As células TCD4, elas podem ser alvos da resposta imunológica. Ora, gente, nós não temos um sistema de defesa para infecções virais, né? Onde nós temos lá células responsáveis por matar células infectadas, ou por vírus, ou por bactérias intracelulares, ou por protozoários intracelulares, não é isso? Então, se eu tenho uma célula infectada por um vírus, como aqui a célula T, a célula TCD8, que é a célula responsável, que é a célula T citotóxica, que uma das funções dela é justamente matar a célula infectada por um micro-organismo intracelular, o que ela faz? Ela mata a célula TCD4, ou seja, contribuindo ainda mais para a imunossupressão. Né? Porque uma célula infectada por um vírus não tem outro jeito, né? Ou a célula vai morrer mesmo, por conta de todos os prejuízos diretos, né? Deletérios diretos que o vírus está causando na célula, ou o sistema imune mata a célula infectada.
Então, é mais uma contribuição para a imunossupressão. Além disso, eu também tenho anticorpos, né? Esses anticorpos sabemos que eles não são funcionais para deter o vírus, para deter a infecção, mas a gente sabe que tem uma resposta. Por exemplo, se eu tenho aqui um anticorpo, que é o anticorpo anti-GP120, que vai grudar aqui na célula infectada, o que pode acontecer? A IgG, se for um IgG, né, que vai estar ligada ali na GP120, eu vou ativar o sistema complemento, e sabemos que o sistema complemento ativado pode levar à formação do MAC, né, que é o complexo de ataque à membrana da célula T, dessa TCD4 aqui, que é a T que está infectada, e formação do ADCC, né, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo mediada por NK. NK tem receptor para essa região FC de IgG, ela degranula e acaba também destruindo a célula T infectada. Então, além de eu ter todos aqueles mecanismos lá de morte das células T infectadas, né, que a própria célula morre por conta da infecção direta ali do vírus, eu ainda tenho TCD8 matando a célula T infectada e a célula NK fazendo o mesmo processo de destruir as células infectadas. Ufa, deixa eu beber mais um gole d'água. Gente, aí vem a seguinte pergunta, né? Será que existe mais algum modo, alguma maneira de morte das células TCD4 pela infecção do HIV? Teve um estudo que o povo publicou em 2016, esse estudo aqui, ó, esse aqui, que é dissecando como as células TCD4 são perdidas durante a infecção pelo HIV. É a tradução desse título aqui. Nesse trabalho, esses caras eles fizeram um sistema in vitro de cultura de agregados linfóides humanos. Aí ele chamou isso de HLAC, que é a sigla para cultura de agregado linfóide humano, que é formado de tecido de tonsila humana fresca ou de tecido de baço. Bom, esse sistema ele mimetiza, ele imita, né, muitas das condições encontradas pelo HIV em vivo, quando ele está lá na pessoa. Este estudo, então, ele acaba nos fornecendo uma abordagem biologicamente relevante para modelar os eventos moleculares e celulares que ocorrem durante a infecção pelo HIV em um hospedeiro humano. Então, nesse sistema, o que eles fizeram? Né? Viram as células TCD4 desse sistema, HLA-C, e viram que 5% dessas células, as células TCD4, tornam-se produtivamente infectadas com o vírus, e essas células são chamadas de células permissivas. Permissivas porque a célula foi produtivamente infectada. Então, deve estar produzindo vírus lá dentro, não é? Só que 95% dessas células, que são células que não estão ativadas, 95% das células T, que eles chamaram de células agonizantes, são células TCD4 não permissivas, que elas estão em repouso. E aí, ao invés de eu ter uma infecção que vai para frente, ele chama nesse sistema de infecção abortiva. Aí surge a seguinte pergunta, né, que nós podemos fazer para entender melhor tudo isso. Como, então, o HIV promove a morte dessas células TCD4 permissivas e não permissivas? Não é uma boa pergunta? Deixa eu mudar de slide aqui, para a gente ver de novo aqui a pergunta. Ó, como o HIV promove a morte dessas células TCD4 permissivas e não permissivas? No sistema HLA-C, o status de permissividade das células TCD4 é que vai ditar como elas morrem. Mas para entender, né, o que são essas células TCD4 permissivas ou abortivas, que são as não permissivas? Bom, bora lá. Células TCD4 permissivas. Então, quando o vírus infecta uma célula ativada e, portanto, permissiva, ou seja, uma célula T que foi ativada para fazer resposta imunológica para alguma coisa, que equivale aproximadamente a 5% do total das nossas células TCD4.
Então, quando os vírus infectam a célula que está ativada, segue-se uma infecção viral produtiva. Ou seja, parece que quando a célula está ativada, já dá uma facilitada para o vírus ali para ele produzir mais vírus. Como consequência, ó, a célula morre por apoptose, mediada pela caspase 3. Em contrapartida, deixa eu só apagar isso aqui antes. Esse monte de coisa escrita. Pronto, de riscada, né? Em contrapartida, células TCD4 não permissivas, ó, se o vírus infectar uma célula não permissiva, ou seja, ela está em repouso, que equivale lá aproximadamente a 95% das células TCD4, ocorre então, diferente de uma infecção viral produtiva, vai acontecer uma infecção viral abortiva, que vai levar ao acúmulo de transcritos de DNA viral citosólico incompletos, ou seja, a gente vai ter DNA mal feito ali, não foi feito direito. E por isso ter acontecido de não ter DNA citosólico direito, isso é detectado. Detectado por quem? Por sensores do citosol, são sensores citosólicos de DNA, são chamados de IF16, nesse caso. O que vai acontecer? A consequência disso, esse sensor se reúne em um inflamassoma, onde a caspase 1 é ativada, que por sua vez desencadeia a piroptose, uma forma altamente inflamatória de morte celular programada. Ai, para tudo que eu não estou entendendo. Gente, primeira coisa, esse sensor, para ele funcionar, ele precisa reunir algumas proteínas, formando então o inflamassoma. O que é o inflamassoma? É um complexo multiproteico de sinalização. Ele é montado em resposta à detecção de perturbações no interior da célula ou de infecções por patógenos intracelulares, sejam vírus, bactérias intracelulares, protozoários. O inflamassoma gerado pelo IF16, ele recruta, ao invés da caspase 3, como a gente viu ali da outra, ele recruta a caspase 1. Essa caspase 1 é ativada, que por sua vez desencadeia a piroptose. Mas o que é a piroptose? A piroptose é um tipo de morte celular programada. A piroptose é uma morte celular altamente inflamatória. Por quê? Porque vai recrutar inflamassoma. Por isso que a gente fala que ela é altamente inflamatória. É utilizada pela imunidade inata no controle a patógenos intracelulares. O termo piro... Cadê aqui? Deixa eu só apagar, peraí. Apagar aqui, ó. Piroptose. Tá escrito aqui, ó. Piro. O termo piro remete a fogo, revelando a natureza inflamatória, porque a inflamação ela esquenta, né? Revelando então a natureza inflamatória dessa via. E pitose significa cair. Cair, morreu, né? Cair, utilizado para se referir às outras vias de morte celular. Então, piroptose é uma morte celular que é altamente inflamatória. Beleza? Aí vamos resumir aqui nessa próxima figura. Ó. Então, do lado de cá, a gente vê as células T permissivas. Opa, cadê a caneta? Aqui. Lado direito, as células TCD4 permissivas. O que vai acontecer, né? Ó, fusão do vírus, a célula TCD4 permissiva, que são aqueles 5%, né? Eu vou ter a transcrição reversa processada, evasão da detecção pelo hospedeiro, porque aqui as fitas de DNA que estão sendo processadas aí dentro da célula, elas estão mais íntegras, né? Estão completas. Esse DNA, então, vai ser mandado para o núcleo, essa célula tem todos os seus processos lá, e uma hora essa célula entra em apoptose. E quando ela entra em apoptose é via caspase 3. Então ela é ativada e eu vou ter a morte da célula TCD4 por infecção produtiva. Certo? Do outro lado, do lado esquerdo, eu tenho então as células TCD4 não permissivas. Então acontece o processo de fusão, aí vai ocorrer a transcrição reversa, só que ela é atenuada. Por conta disso, eu vou ter um acúmulo de transcritos reversos incompletos. Se está incompleto e se tem um monte, essa IF16 detecta, detecção pelo sensor de DNA, que é o IF16.
a ativação da imunidade inata, antirretroviral e resposta inflamatória. Vou ter a montagem do inflamassoma, né? E ativando o caspase 1, e a caspase 1 sendo ativada, eu vou ter a morte da célula TCD4 por infecção abortiva. Lembrando, a principal característica diferente da piroptose é a ativação da caspase 3. Por isso, também é conhecida como via caspase 1 dependente. Eu falei 3? Caspase 1, tá, gente? A principal característica diferente da piroptose é a ativação da caspase 1. Desculpa, caspase 1, ó. Caspase 1 tá aqui. É que é tanto número. Por isso, também é conhecida como via caspase 1 dependente. A outra é caspase 3. Legal isso, né? Achei bem bacana esse trabalho. De todo esse sistema aí, esse sistema HLA-C que mimetiza o que o vírus encontra quando entra num organismo vivo, né? O que ele encontra em vivo, de verdade. Bom, então essa depressão, né, das células TCD4, essa eliminação dessas células por conta da infecção viral, desses diferentes modos que a gente viu, ó, devido aos efeitos deletérios, o número de linfócitos TCD4 em pacientes infectados pelo HIV gradualmente diminui. Macrófagos e células dendríticas, apesar de também serem infectados pelo HIV, são menos suscetíveis à morte. Então, o próximo slide, esse aqui agora, eu fiz uma animaçãozinha para a gente ver como é que funciona o processo de infecção, né? Então, logo na infecção, você tem uma quantidade muito grande de vírus que está infectando. Ele se multiplica muito rapidamente, mas depois o sistema imunológico controla. E aí os níveis baixam e podem permanecer baixos por até 10 anos, aproximadamente. Então, ó, você sobe, tem um pico de HIV logo quando você é infectado, aliás, aí esse pico permanece baixo, que pode até 10 anos ele voltar a aumentar. Até 10 anos, tá? Pode ser que seja menos. E em contrapartida, as células TCD4, ó, elas caem, mas depois elas se recuperam, e aí a tendência é que ao longo dos anos, essa célula T ela vem diminuindo ao longo do tempo. Bom, existe uma estimativa, gente, que durante esse período de latência, né, quando a pessoa não está doente ainda, ela está com vírus, mas ainda não desenvolveu sintomas nem sinais ainda, existe uma estimativa que durante o período de latência, aqui ó, durante o período de latência, estima-se que o HIV destrua aproximadamente 1 milhão de células TCD4 por dia. E com essa destruição, a medula óssea não dá conta de repor, né? Aí uma hora vai ter que aparecer a doença, né? Uma hora aparece a AIDS. Porque haja célula T para ser reposta de todos aqueles mecanismos que a gente viu de morte celular por conta da infecção do HIV. E o que foi descoberto também é que a depressão das células TCD4 ela é maior no intestino do que no sangue. Tem um trabalho, que eu vou mostrar para vocês, que foi publicado em 2007, que mostra exatamente isso. Ó. As barras que estão aqui nessa cor, begezinha, são células T do sangue. As barras que estão em vermelho ó, são as células T do intestino, ó, guts é intestino. O que eles viram nesse trabalho? Cada duplinha de barra aqui ó, é um indivíduo, tá? Para a gente entender esse gráfico. Aí eles fizeram a comparação, né? E eles viram que a diminuição das células TCD4 do intestino ela é bem maior quando comparada com as células do sangue. Olha a diferença. E a gente observa isso, ó, essa diminuição, que são as barras vermelhas, para todos os indivíduos. Então, no intestino de todo mundo, você tem uma diminuição das células, todo mundo aqui desse estudo, né? Das células TCD4. Então, a perda maior de TCD4 é no intestino, ao invés de na corrente sanguínea. A gente observa isso, por exemplo, nessa próxima figura. Aqui é uma endoscopia de ilho terminal. Aqui a gente vê, ó, uma pessoa que é HIV negativa, que não tem HIV, ela tem aqui o seu sistema imune de mucosas funcionando muito bem.
tem aqui as placas de Peyer, que está tudo funcionando. Enquanto que o cara que é HIV negativo, como ele tem essa redução de linfócitos T, então você vê aqui o tecido um pouco mais lisinho, né? Foi feito também uma microscopia. Olha a microscopia que interessante, aqui, de comparação, né? Aqui eu tenho células T, que são essas bolinhas acastanhadas, estão vendo? Que é uma imunistoquímica, marcada para CD4, ó. A gente vê que tem uma quantidade grande de células T. E quando a gente vem aqui nessa outra figura, a figura D, olha aqui a diferença. Tem bem menos células T CD4, mostrando, comprovando aqui que sim, realmente lá no intestino de pessoas que são HIV positivas, tem uma diminuição considerável e consistente dessas células T CD4 do intestino das pessoas. Bom, a depressão de TCD4 leva à diminuição de vários mecanismos da resposta imune normal e ainda assim, após a fase aguda da doença, o sistema imunológico é capaz de montar a resposta contra HIV. Porém, não elimina, né? Olha aqui, ó. A resposta imune controla o HIV, mas não elimina ele. Então, o que a gente observa aqui, pessoas? Eu observo, ó, que eu tenho, ó, anticorpo, anti-envelope, eu tenho células TCD8, tem célula NK também, né? Tem anticorpo anti-P24, que é uma proteína importante do vírus. Só que esses anticorpos todos, eles não têm uma grande importância assim para sarar a doença, né? Ninguém sara de AIDS. Ninguém elimina o HIV do seu próprio corpo por mecanismos imunológicos normais, né? Isso não existe. Então, mas a resposta acontece. Quem sabe um dia a gente não desenvolve um medicamento eficaz para realmente matar o HIV e a gente não ter que tomar mais remédio contra HIV. Nesse gráfico aqui, a gente observa que esse período aqui das primeiras semanas é o período de janela imunológica, que é quando você não consegue fazer o diagnóstico preciso, né? A janela imunológica é justamente o intervalo entre a infecção pelo HIV, pelo vírus, e a possibilidade de detecção de anticorpo anti-HIV no sangue. Antigamente, os infectologistas, lá na década de 90, final de 80, para fazer o teste, eles recomendavam que vocês esperassem 3 meses pós comportamento de risco para fazer o teste, porque os testes eles eram testes antigos. Atualmente nós temos ELISA, por exemplo, que é um teste importante para diagnóstico de algumas doenças infecciosas. O ELISA atual, que são os ELISAs de quarta geração para diagnóstico de HIV, ele já consegue fazer o diagnóstico em 12 dias. 12, 13 dias. Então a janela imunológica, o que ela diminuiu, né? Então a janela imunológica, esse intervalo, ele pode variar de acordo com a tecnologia que nós temos atualmente. E a soroconversão, né? A soroconversão é justamente o momento em que o paciente começa a produzir os anticorpos em níveis detectáveis. Produzir anticorpo anti-HIV, tá detectável, então é a soroconversão. Beleza? Mas aqui nesse slide tem aqui as definições, os conceitos. Vamos ler junto. Ó. Janela imunológica é o intervalo entre a infecção pelo HIV e a possibilidade de detecção de anticorpos anti-HIV no sangue do paciente. Exames de sangue nesse período podem fornecer resultados falsos negativos, né? Então, se você passa por um comportamento de risco, sei lá, acabou a pandemia de Covid, você foi para o carnaval em Salvador, foi participar de uma suruba lá, aí ficou lá alguns dias participando e sem uso de preservativo, sem nada, assim como se não houvesse amanhã. Volta para São Paulo, para tua cidade natal, sei lá, e vai fazer, depois de uma semana, você vai fazer o teste de HIV. Vai dar positivo? Provavelmente não, né, gente? Tem que esperar o período de janela imunológica. Se você quiser se enganar, então você faz o exame assim que você voltou, depois de uma semana. Mas o certo é esperar pelo menos 12 dias e saber se o seu teste vai ser feito com ELISA de quarta geração, para poder pegar porque a técnica que vai ser aplicada, ela também é muito importante por conta da janela imunológica, beleza?
E aí, como eu já falei, né, a soroconversão, ó, é o momento em que o paciente começa a produzir quantidades detectáveis de anticorpo anti-HIV. Beber mais uma água. Os anticorpos, né? Olha que interessante isso aqui, né? Porque a gente tem anticorpo, mas o anticorpo não presta para nada, né? Não presta para, por exemplo, acabar com a infecção. Ele tá ali, mas acaba servindo para fazer o diagnóstico, né? Agora, para tratar a doença e acabar com o vírus, não serve. Olha aqui, ó. Apesar de anticorpos anti-GP120, anti-GP41, GP, anti-P24 serem encontrados em pacientes com HIV, eles parecem não ser fundamentais no controle da doença. Nenhuma correlação importante foi feita entre a quantidade desses anticorpos e o curso da doença. Então, se a gente imagina assim, se o anticorpo liga ali na GP, poderia pelo menos neutralizar esse vírus, né? Ou impedir que ele se ligue à célula hospedeira. Olha aqui, ó. A presença de anticorpos anti-GP120 não deveria impedir a ligação com o CD4 e impedir a entrada do vírus na célula? Uma boa pergunta isso, gente. Pois é uma boa pergunta. Mas esse HIV, né, assim como os vírus que eu falei, eles mudam sempre, né? Eles estão fazendo sempre constantes mutações. Mas o HIV ele tem uma região que é chamada de região da GP120, que é chamada V3 loop, que é altamente variável. Vírus isolados do mesmo paciente em diferentes dias apresentam variações no V3 loop. E além disso, regiões da GP120 importantes para a ligação com o CD4 devem estar menos expostos ao sistema imunológico. Então, de repente, como está menos exposto, o anticorpo que deveria ser o correto para impedir a infecção fosse aquele anticorpo daquela área da GP120 que está escondida, porque ela não faz uma mudança conformacional. Lembra que a GP120 faz uma mudança conformacional da sua morfologia? Então pode ser que o que estaria lá escondido, né, os epítopos escondidos, é que seriam os importantes para fazer anticorpo. Mas como está escondido, não tem anticorpo. Enfim, é tudo muito complexo, né? Então a gente sabe que tem anticorpo, mas que no final das contas, esse anticorpo não vai servir para impedir a propagação da doença. Bom, indo já perto aqui dos finalmente da nossa aula, né, gente? Então, aqui no início da infecção, você tem sintomas inespecíficos, sintomas de como se fosse uma virose qualquer, né? Mal sabe a pessoa que é a virose, então você pode ter febre, faringite, vômito, dor de cabeça, cefaleia, perda de peso. Aí você vai para a fase assintomática, né, que é a latência clínica, que pode durar até 10 anos, pode ser menos. Aí você começa a sentir alguns sintomas depois de 7, 8, 9 ou 10 anos, né? Nossa, que sintomas que é esse, né? E esquisitos, né? E mal você sabe que está com HIV dentro de você. Então aparecem as infecções oportunistas, como toxoplasmose, candidíase, pneumonia, herpes. E aí só vai piorando, né? E aí quando você desenvolve, tá na última fase, né, que é a fase de AIDS, caso você não tenha descoberto que você estava com HIV e não se tratou, o que vai acontecer? A contagem de células TCD4 ela passa a ser menor do que 200 células por microlitro. Vai ter uma alta viremia, aqui a quantidade de vírus está bem alta. Vai ter neoplasias, sim, porque vai aparecer alguns cânceres, né? Por exemplo, o sarcoma de Kaposi é um sarcoma característico de pessoas com AIDS. E por que as pessoas podem desenvolver câncer, né? Porque o sistema imunológico, ele tem um sistema de vigilância imunológica que quando alguma célula sua se transforma, ou seja, quando ela vira um tumor, um câncer, pode ser que o sistema imunológico veja esse câncer antes dele se desenvolver e mate aquela célula. Tem um experimento que mostra isso. Mas eu não vou explicar isso agora, senão a gente vai. Já falei tanta coisa sobre HIV, né? Então tem experimento que mostra isso. Então, quando você tem uma diminuição da resposta imune, porque o HIV está fazendo o que com você? Está destruindo as suas células TCD4. Então, muito mais facilmente
as células tumorais elas podem aparecer e se instalar, porque o sistema imune está debilitado mesmo. Então, por isso que a gente acaba encontrando neoplasias nos indivíduos que desenvolvem AIDS. Além disso, existe falência renal, degeneração do sistema nervoso central e infecções oportunistas bem graves. Então, tem gente que tem até candidíase oral, que é uma candidíase um pouco menos comum, mas pessoas que desenvolvem AIDS podem desenvolver a candidíase oral. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, né? HIV é sempre um tema interessante, bacana. Tem muita coisa para a gente falar ainda sobre HIV, então teria que segmentar, né? Por exemplo, fazer uma aula de diagnóstico ou enfim, aula das novas tendências de tratamento. Aqui foi mais para a gente ver como funciona o processo de infecção e o que esse vírus faz com o nosso sistema imunológico, tá bom? Eu tendo mais tempo e caso que eu veja que dê certo, fique legal, eu monto outras aulas para que a gente possa ter mais informações sobre o HIV. Tá certo? Obrigado por assistirem aí, um abraço e até a próxima aula aqui no nosso Imuno Canal. Um abraço!